Você conhece mesmo a mitologia grega? Teste seus conhecimentos sobre Zeus, Hades, Atena e os mistérios do Olimpo. Pronto para o desafio? Então vamos lá. Deixe o like e se inscreva no canal para mais quizzes épicos. Rodada 1. Quem é o deus do céu e dos raios na mitologia grega? E a resposta certa é... Qual é o nome da deusa grega da sabedoria? E a resposta certa é... Quem é o deus dos mares? E a resposta certa é... Qual titã é conhecido por sustentar o céu? E a resposta certa é... Quem é a deusa do amor e da beleza? E a resposta certa é... Qual herói grego é famoso por ter completado 12 trabalhos? E a resposta certa é... Quem é o mensageiro dos deuses? E a resposta certa é... Qual é o nome da deusa da fertilidade e da agricultura? E a resposta certa é... Quem foi o fundador de Atenas, segundo a mitologia? E a resposta certa é... Qual é o nome do deus do submundo? E a resposta certa é... Rodada 2. Qual criatura mítica tem a cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente? E a resposta certa é... Quem é a deusa da caça? E a resposta certa é... Qual é o nome do herói que derrotou Medusa? E a resposta certa é... Quem são os 3 irmãos que governam o céu, o mar e o submundo? E a resposta certa é... Qual é o nome da esposa de Hades? E a resposta certa é... Quem é o deus do vinho? E a resposta certa é... Quem é a deusa do destino? E a resposta certa é... Qual é o nome do labirinto construído para o Minotauro? E a resposta certa é... Quem é o deus do fogo e da metalurgia? E a resposta certa é... Quem é o deus da guerra? E a resposta certa é... Rodada 3. Qual é o nome do herói que participou da guerra de Troia e matou Heitor?
resposta certa é... Quem é a deusa da discórdia? E a resposta certa é... Qual é o nome do cavalo alado que nasceu do sangue de Medusa? E a resposta certa é... Quem foi o rei de Ítaca e conhecido por sua astúcia? E a resposta certa é... Quem é o deus do sol e da música? E a resposta certa é... Qual deusa é conhecida como a rainha do Olimpo? E a resposta certa é... Qual é o nome do rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos? E a resposta certa é... Quem é a mãe de Perseu? E a resposta certa é... Qual é o nome do gigante que foi aprisionado sob o Monte Etna? E a resposta certa é... Quem é o deus que controla os ventos? E a resposta certa é... Rodada 4. Qual é o nome do pássaro que renasce das próprias cinzas? E a resposta certa é... Quem é o guardião do submundo? E a resposta certa é... Quem é a deusa da primavera e da renovação? E a resposta certa é... Qual herói é famoso por sua força e por matar o leão de Nemeia? E a resposta certa é... Quem é o deus da beleza e do amor? E a resposta certa é... Quem são as três irmãs que representam o destino? E a resposta certa é... Qual criatura mitológica é metade homem e metade cavalo? E a resposta certa é... Que deusa, para vencer uma disputa com Poseidon, pela proteção de uma cidade, fez brotar uma oliveira? E a resposta certa é... Quem foi a mãe de Hércules? E a resposta certa é... Quem transformou Narciso em uma flor? E a resposta certa é... E aí, quantas você acertou? Coloque nos comentários. Gostou do quiz? Curta, comente, dê sugestões. Siga para mais quizzes.